Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: podem ter certeza de uma coisa. Se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou, e motivado do jeito que eu estou, a extrema-direita não volta a governar este país nunca mais. Lula bonitão? Onde é que foi? Onde é que foi isso, Ricardo? Foi lá no Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, que é o PSB. Foi no último domingo. Esse partido hoje é o segundo partido, maior partido da esquerda, só perde para o PT, claro. E foi um partido que existiu a priscas eras, anos 50 ou 60, não me lembro bem, mas que foi refundado depois. Aliás, antes, eu acho que antes até dos anos 50, mas foi refundado pelo Dr. Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco 3 vezes, deputado federal várias vezes. Na época do golpe de 64, foi preso no Palácio do Campo das Princesas, no Recife. Foi mandado para Fernando Noronha, depois teve que se exilar, passou 13 anos exilados na Argélia. E quando voltou com a anistia, voltou a se eleger governador, que se elegeu 2 vezes. Mas o PSB hoje é um partido muito importante. É o partido do Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, que antes era do PSDB, os tucanos, que hoje estão em processo de desaparecimento, de extinção, e depois se filiou ao PSB e virou vice do Lula. Pois O é. Lula deu uma série de recados, mas eu queria começar talvez examinando exatamente o que ele quis dizer com essa frase que a gente acabou de ver. Podem ter certeza de uma coisa: se eu estiver bonitão, bonitão, na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte: se eu estiver com boa saúde, e, claro, ninguém sabe o dia de amanhã, nem de daqui a pouco, mas era isso que ele quis dizer: se ele estiver com boa saúde, do jeito que está, ele diz. Se ele estiver apaixonado, apaixonado só pode ser pela Janja, salvo engano, do jeito que ele diz que está hoje. E se ele estiver motivado, o motivado significa o seguinte: se ele realmente estiver disposto a enfrentar mais uma luta pela reeleição, que no caso dele seria a segunda reeleição, terceira reeleição, segunda, ele irá ser candidato. Ele não diz que será candidato. Ele diz: "Ah, posso garantir que a extrema-direita não voltará." Olha, só tem uma pessoa capaz de barrar de novo na ascensão da extrema-direita, que é o Lula. Nenhum outro nome à esquerda ameaça a candidatura de Lula, não só porque ele é presidente da República, mas ele porque é o líder que a esquerda reúne mais votos. Então ele está dizendo, com outras palavras: olha, gente, se eu tiver com boa saúde, em resumo, eu vou ser candidato. Isso não quer dizer que ele esteja inteiramente convencido de que, sendo candidato, ele vai se reeleger. Mas ele sabe também que para perder ou para ganhar, só tem ele pela esquerda. E mesmo para perder, ninguém melhor do que Lula será capaz de defender a sua trajetória. Porque no caso de uma derrota, significa uma trajetória política que termina. Ele continuará sendo influente, ele continuará sendo convidado para palestras no exterior, para visitas, etc. e tal. Afinal de contas, quer se goste de Lula ou não, ele já faz parte da história desse país. Todas as eleições presidenciais, depois do fim da ditadura de 64, se deram com a participação direta dele. Ele perdeu as 3 primeiras eleições: 89, 94 e 98. 89 para o Collor, 94 e 98 para o Fernando Henrique Cardoso. Aí se reelegeu na quarta. Se elegeu na quarta pela primeira vez. Depois ele se reelegeu. Fez Dilma presidente 2 vezes. Depois o resto é uma história que a gente já conhece. Se ele não tivesse sido preso
em 2018, acusado pelo Sérgio Moro de uma série de coisas que depois o Supremo derrubou, ele teria possivelmente sido eleito já em 2018 e nós não teríamos vivido a tragédia do governo Jair Bolsonaro. E que tragédia. Agora, só avisar para quem estiver acompanhando aí pelo X ou pelo YouTube, para não esquecer de dar like, de comentar, etc. E o Lula, como você falou, passou esse recado de que, estando bonitão, ele vai tentar a reeleição e não vai deixar a extrema-direita voltar para o poder. Chamou para briga, se garantiu, mas ele também peitou o Trump, né? Ele deu umas pancadas no Trump. Ele mandou Deu, uns deu, recados pro Trump também. deu Falou umas que os boas. Estados... Deu, Você viu é, essa? eu vi, eu vi. Mas ainda voltando um pouco atrás, dessa coisa da reeleição, o que é que eu ia mesmo dizer? Eu ia dizer que o Lula sabe que não será fácil. Como não foi fácil ele se eleger em 2022, foi ali por uma titica de votos. Uma titica de votos. Mas ele também está acostumado com essa coisa de titica de votos, não só por essa, mas como, por exemplo, nessa de 22, como na eleição de 2006, quando ele se reelege presidente, derrotando o Alckmin, que hoje é o vice dele. O Alckmin é que foi a sensação do primeiro turno daquela eleição. O Lula vinha de um impacto negativo muito grande causado nele, pessoalmente, e no governo dele, por aquele escândalo do mensalão do PT, que essa semana completará 20 anos. 20 anos. Para quem não sabe ou não viveu aquela época, foi um esquema que o PT montou. Lula diz que não sabia e Lula não chegou a ser denunciado em nenhum momento por causa do escândalo de compra de votos de deputados e senadores, porque assim como hoje o PT não tinha, na época, maioria no Congresso, para aprovar os projetos do PT. Esse mensalão era ali uma ajuda financeira dada a elementos de outros partidos. Naquela época não havia o orçamento secreto que hoje há e que brinda deputados e senadores com uma quantidade de dinheiro incrível. Quer dizer, os deputados e os senadores, além dos seus salários, naquela época eles viviam de fazer bico para o mercado, para isso, para aquilo outro. Então, qualquer mensalinho que viesse a mais, para eles era uma coisa boa, uma vitória. Eles poderiam ter mais dinheiro para se reeleger ou para encher seus bolsos. Hoje não, com esse negócio aí de orçamento secreto, emenda parlamentar, que é uma nota preta, são mais de 50 bilhões de reais por ano, que vão bater ali no gabinete de cada deputado ou senador, com variações de valor, claro. Eles não precisam disso, eles podem se dar o luxo de ficar votando contra o governo o tempo inteiro, se eles quiserem. Eles não precisam mais do governo para se reeleger. Claro. Alguns não precisam mais do governo para se reeleger. Então, o Lula sabe que será uma eleição talvez tão ou mais complicada do que foi a de 2022. Mas também não tem saída para ele. E aí entra também uma questão de orgulho, de tudo. Eu vou o quê? Vou chegar lá achando que vou perder e aí vou abrir? Vou arregar, como você gosta de dizer? Ele não vai fazer isso. Agora, o que eu estranho é que ainda tem gente na imprensa, esse tempo inteiro, que acha, não, ele não vai ser candidato, ele não vai ser candidato. E aí, quando não tem motivo para dizer que ele não vai ser candidato, não vai ser candidato porque já estará velho. Meu Deus do céu. Isso remete a tanta gente velha que se elegeu, de se reelegeu. O doutor Arraes, que eu comecei citando, porque foi o fundador, o refundador do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, doutor Arraes, quando ele foi candidato pela segunda vez, me desculpe, pela terceira vez a governador de Pernambuco,
Os jornalistas foram lá, mas vem cá, mas o senhor não acha que está muito velhinho? Ele já estava com quase 80 anos de idade. O doutor Arraes disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou consultar a mamãe. Porque a mãe dele, Dona Benigna, morreria com 103 anos. Entendeu? Eu vou Sim. consultar a mamãe. O doutor Arraes, ele morreu com quantos anos mesmo? Eu anotei até aqui, por curiosidade. Ele Doutor morreu com. Reis, Doutor Arraes, o pessoal chamava ele morreu Miguel. com. Doutor Miguel Arraes morreu com 90 anos. Não, Foi. há poucos meses de completar 90 Foi. anos. Foi. E na época ele era deputado federal. Deputado federal. Entrou no Hospital Esperança, no Recife, fica ali na ilha, no bairro da Ilha do Leite. Ele entrou no hospital, no dia que ele ainda entrou fumando. Ele passou a vida dele toda fumando. E, claro, dentro do hospital. Ele estava com 88 88 quando anos. morreu, prestes a 80. completar 89, portanto, na casa dos 90. E estava sendo Então ainda um veja, político muito aí atuante, deputado não. federal. Olha, e bebia diariamente uísque. Isso quer dizer que o Lula tenha que ter essa saúde, doutor Arraes, ou você, Google, eu? Não, não necessariamente. Eu queria ter. Mas também não é impossível que eventualmente se viva muito. Hoje em dia se vive muito. O país até está envelhecendo, o que dá problemas com o pagamento da Previdência Social. Mas bem, você falou que ele mandou vários outros recados. Eu acho que foi uma espécie de uma reaparição do Lulinha Paz e Amor, mas nem tanto paz e amor. Paz e amor ali para quem estava dentro daquele espaço da convenção aqui em Brasília do Partido Socialista Brasileiro. Paz e amor para o Partido Socialista Brasileiro, que é aliado dele. Paz e amor para o Geraldo Alckmin, que ele deixou praticamente claro, só faltou dizer com todas as letras: o Alckmin vai ser novamente o candidato a vice-presidente numa chapa Claro. comigo. Ele não disse com essa clareza, até porque o PSB também pressiona o Alckmin para que o Alckmin se candidate ao Senado em São Paulo. O Alckmin não pensa nisso, mas sob pressão não se sabe o que, é que pode acontecer. De repente, pode o próprio Alckmin achar que tem condições de disputar o Senado por São Paulo e se eleger, e Claro prefira. que ele tem condições. Sim, tem pesquisas que começam a indicar, o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já acha que o Alckmin pode ser, mas vai depender muito do Alckmin e do Lula, né? Agora, Outro. o Lula, você está falando Alckmin em Senado, o Lula, ele sabe a importância de eleger uma maioria de senadores para não deixar o Claro. Senado virar um ninho de golpista de gente querendo, obviamente, sabotar o STF, já que é a partir do Senado que você pode, por exemplo, pedir impeachment, retirar do STF os ministros dali. Então, o Lula falou sobre isso. Coach dele, palavras dele, precisamos eleger senadores da República em 2026, porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Não quero dar lição para ninguém, mas temos que pensar onde é impreterível, onde é necessário mesmo ter candidato a governador. Para o Brasil, temos que pensar onde é necessário eleger senador, ou seja, ele prefere senador do que governador, até negociar ele senador mais forte e abrindo mão de governador. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir tudo que a gente não gosta, não vai sobrar nada. Lula, a fada sensata. É verdade, e é interessante isso, porque realmente, não que a eleição presidencial em 2026, no próximo ano, vamos dizer, não seja a coisa mais importante, sempre será, claro, em qualquer ano que ela ocorra. Mas a questão é que para o ano está se jogando
está se disputando uma coisa muito forte, que é a maioria, a formação dessa maioria no Senado. Então, o que o Lula quer dizer é o seguinte, gente, olha, esse negócio aí de governo de Estado é bom, etc e tal, mas melhor será a gente contrabalançar no Senado o peso que o bolsonarismo já tem, que a direita já tem, principalmente a direita bolsonarista. Se a gente não conseguir bater de frente com ela nessa disputa, e se a gente não for bem sucedida nessa disputa, a gente vai ter uma maioria da extrema-direita e da direita muito grande no Senado, e ali, com essa maioria, eles farão qualquer coisa. Porque não esqueçamos, o Senado passa pelo Senado, por exemplo, a aprovação do nome indicado pelo presidente da República para o Supremo. Abre-se uma vaga no Supremo, o presidente escolhe o nome, esse nome vai para o Senado, mas tem que ser aprovado lá. Sempre o Senado aprovou. Salvo engano, apenas num caso remoto, faz muito tempo, foi que ele não aprovou o nome. Mas todos os nomes indicados são aprovados. Então, o Lula sabe do perigo que corre uma maioria, que corre perder uma maioria expressiva dentro do Senado. E com o Senado sob o controle da extrema-direita, meu amigo, coitado de um Alexandre de Moraes, coitado de um Gilmar Mendes, coitado até se estiver ainda lá, de um Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, porque eles vão Claro. dar um jeito de empichá-los. E o Senado pode empichá-los. Pode empichar o ministro do Supremo. E como a gente sabe nessa coisa de impeachment, o que vale é você ter maioria. Doutor Ulisses Guimarães, que foi o grande nome da luta contra a ditadura no finais dos anos 80, por ali, 1980, doutor Ulisses dizia, olha, se você tem maioria, isso ele dizia em relação ao Congresso, e é o que estamos tratando agora, se você tem maioria no Congresso, você só não faz homem virar mulher, mulher virar homem. O resto você faz. Quer dizer, hoje em dia até dá. Você tendo maioria, fazer o homem virar mulher, mulher virar homem, também pode. Naquela época, não. Era uma coisa impensável. Então, essa disputa pelo Senado vai ser tão ou mais importante até do que a disputa pela presidência da República. E foi esse o recado que o Lula deu ontem. Claro que deu outros recados. Lembra mais um aí, Google, ou dois. Pois é, ele Deu mandou outros um recado recados. também. Ele mandou um recado também pro Trump. É, Trump, ele exatamente. falou assim, ó, Trump está querendo acabar com o multilateralismo e criar o unilateralismo. Negociação coletiva é importante, reforçar a OMC, Organização Mundial do Comércio, e a ONU, para a gente defender o mundo. Não podemos voltar à negociação da Guerra Fria. Não queremos mais Guerra Fria. Queremos livre comércio, Lula, viu? Isso é muito bom para os tio França da vida, que ficam falando que o Lula está trazendo o comunismo de volta ao Brasil, esses malucos. Ele está defendendo o livre comércio, é o Trump que está querendo fechar o mundo. Olha que louco. E a soberania de cada país. Olha o Lula defendendo a soberania de cada país. Ninguém se mete nas coisas do Brasil. E nós não nos metemos nas coisas dos outros. Ninguém vinha meter a mão e dar palpite aqui. Ele está falando isso, Lula, porque o Trump e o governo dele estão, claro, ameaçando sanções aos ministros, ao Xandão, a pessoas que estariam se colocando a favor de regulamentar as redes. Então, como ele quer se meter aqui no Brasil, o Lula foi lá e deu uma porrada. E que porrada, e que interessante, né? O cara que defende o livre comércio é o Lula, né? O Trump. Agora, nesse caso específico aí dos recados para o Trump, tem um outro pedaço do recado que ele dá, que também é muito incisivo, onde ele diz: os Estados Unidos querem processar o Alexandre de Moraes porque Alexandre Sim. quer prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos, fazendo coisas contra o Brasil o dia inteiro. Por que ele quer criticar a justiça brasileira? Eu nunca critiquei a justiça deles.
Pois é. Ele se referindo ainda ao Trump, faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Esse recado não é só para o Trump, se é que o Trump está preocupado em receber algum recado de Lula, eu desconfio que não está. Mas, enfim, esse recado também é para o Supremo, porque o Supremo vinha cobrando do governo, claro, cobrando por canais informais, aos cochichos, uma manifestação de solidariedade com o que Claro. o Alexandre está passando. E o Lula manifestou solidariedade a Alexandre quando disse essas e outras coisas que ele disse no discurso dele. É, tem também, quando a gente volta ao Lulinha Paz e Amor, e nem tanto isso, tem também o que ele diz a respeito Das redes, né? do, das redes Ele sociais, mas falou não só assim, ó. da. Ele falou assim Ah, sobre as redes sociais. Olha como o Lula tá ficando moderno. Ficam falando, o Lula é analógico. De fato, ele é analógico, né? Ele não entrou, ainda não mergulhou na era digital. Dizem até que o Lula nem anda com o celular dele. Ele não gosta de ficar olhando o WhatsApp. Ele tá meio analógico nesse sentido, mas está entendendo que a revolução, e olha a palavra dele, a revolução é nas redes sociais, nas redes digitais. Aí o Lula disse: antigamente, ser revolucionário era pegar uma metralhadora e ir para a luta armada. Ele está falando da época da ditadura, estado de exceção, você só podia responder na base da força às vezes. Vamos fazer uma revolução na rede digital? É preciso que a gente não repasse o que a extrema-direita diz para frente. E nós temos o hábito de repassar. O que nós temos é que rebater na hora. Cada um de vocês pode virar um influencer na internet. Lula, portanto, tentando incitar, tentando animar a esquerda a bater de frente aonde? Nas redes, que é o que falta, né? agora tem um outro recado interessante que ele manda, que é ainda nas suas manifestações, vamos dizer, nos seus afagos, nas manifestações de amor, que ele manda diretamente para o João Campos, prefeito do Recife, que se elegeu presidente do PSB nesse domingo. E o Uhum, Lula foi muito a esse encontro, não só pela importância do PSB, mas pela ligação afetiva que ele tem com o João, que é neto do Miguel Arraes, eu falei aqui no começo do programa, e filho do Eduardo Campos, que foi governador de Pernambuco e foi aquele que morreu no desastre de avião na eleição de 2014 para presidente. Ele lembra que quando ele esteve no Recife, quando o Eduardo se elegeu pela primeira vez governador de Pernambuco, ele fez um comício na Praia do Pina. Eu estava lá, por sinal, embora já morasse fora do Recife, e ele levantou o braço dos dois candidatos a governador pela esquerda, dos dois. Um era Eduardo Campos, o outro era Humberto Costa, atual senador e atual presidente interino do PT. Eu vi, aquele foi um fato espantoso, porque não era comum na época um candidato a presidente da uhum. República apoiar num estado dois candidatos ao governo. E foi o que ele fez. Ele, de alguma maneira, pode estar mandando um recado para o Eduardo não, para o João, João Campos, atual presidente do Voltamos. PSB, é, tentando um recado que seria, em outras palavras, o seguinte: olha, não se espante se na próxima eleição, quando você, Eduardo, quando você, João, será candidato ao governo de Pernambuco, atualmente o João é prefeito do Recife, não se espante se eu aparecer lá, levantar teu braço, mas levantar também o braço da atual governadora Raquel Lira, que será candidata à reeleição. Não seria de espantar isso. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer necessariamente. A história nem sempre se repete. E como dizia o seu Karl Marx, o Barbudinho, um dos pais do comunismo, a história primeiro se repete, primeiro acontece como uma tragédia e depois como uma farsa.
Só que o Karl Marx dizia isso se referindo ao que estava acontecendo na França nos anos 1840. Então, tem diferenças, é só uma analogia. Não estou dizendo que isso Claro. vai necessariamente se repetir, mas poderá se repetir. Agora, é interessante registrar também que, como nesse congresso do PSB estava presente, por exemplo, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal pela Paraíba, também os agrados que o Lula fez ao Hugo Mota. Ele diz, olha, falando, por exemplo, indiretamente dessa questão de IOF, e outras medidas econômicas que o governo quer aprovar no Congresso, o Lula diz, se referindo se dirigindo a Hugo Mota, o governo tem que aprender que quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar a decisão e depois comunicar. É a gente chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente mostre. E quando chegar, as coisas estarem mais ou menos alinhadas. É uma crítica indireta, suponho, ao Haddad, que anunciou o aumento do IOF praticamente a partir de uma decisão tomada dentro do governo, inclusive com Lula, mas que talvez não a tenha combinado, costurado bem com o Hugo Mota, presidente da Câmara, nem com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Tem uma outra passagem, ainda nesse sentido, que eu acho muito interessante. Ele termina mais ou menos o discurso dele, nesse congresso do PSB, dizendo: ninguém tem obrigação de aprovar medida provisória do governo, de aprovar projeto de lei do governo, se não concordar. O nosso papel enquanto governo é convencer as pessoas da importância daquilo. E convencer quer dizer conversar. Conversar. Aliás, era uma coisa, e aí se diga isso em crítica a Lula, era uma coisa que ele fez bem no primeiro governo dele, principalmente no segundo governo dele. Ele conversava muito com os políticos, empresários, banqueiros, pessoal de movimentos sociais, e hoje ele conversa muito menos. Está na hora dele sair dessa bolha palaciana em que ele vive e voltar a se reabrir para o mundo. Porque o mundo mudou, o país mudou. O Lula teve um interregno aí que fez muito mal para ele, que foi o interregno entre ser preso, depois ser libertado. Ele passou 560 dias preso. Não é mole para ninguém. Imagine, 560 dias preso. E ele saiu e está tentando retomar as coisas, tá olhando um mundo que ele não conhecia, está vendo um mundo que ele ainda não entende por completo. Tanto não entende que, embora faça esse apelo aí, quer dizer, faça essa referência ao mundo virtual, que qualquer um pode virar um influencer, que deve voar, essa preocupação que ele tem justa com as redes sociais, que precisam ser regulamentadas, porque não é possível que aquilo ali seja uma. Não é uma casa de manjona, porque tem quem mande Não, nelas. sabe o que que é? É a casa do pai Olavo. Virou a casa do pai Olavo de É, Carvalho, aquele que faleceu porque duvidou da pandemia e da Covid e da vacina e morreu de Covid. Pois é, aquele que acreditava que usava insetos para fazer refrigerante, aquele que acreditava em um monte de teoria da conspiração maluca, virou a casa do pai Olavo. E na casa do pai Olavo, você supostamente luta por uma liberdade, que na verdade é só a liberdade de censurar, de dar golpe, de chamar professor de doutrinador, de chamar jornalista de comprado ou chamar artista de pedófilo. É a liberdade de criminalizar todo mundo, para censurar, calar, perseguir, linchar. Mas não eles não lutam pela liberdade de se compor uma música e não ser processado depois como se estivesse fazendo apologia ao crime. Eles, inclusive, atacam rappers, atacam funkeiros, todos aqueles que são diferentes do estilo de vida deles.
eles tentam criminalizar.